ao podcast De Café em Café, um podcast sobre livros e a vida. Eu sou a Bruna Trovão, jornalista, produtora de conteúdo literário. E hoje aqui comigo eu tô com a Beatriz Costa, ou Bia Costa. Oi, Ela é Bru, psicóloga. Tudo bem, você? tudo também. A Bia, ela é psicóloga, né, e produtora de conteúdo literário. Eu comecei a seguir a Bia no TikTok, né, então se vocês quiserem também segui-la, é Beatriz RC Costa 94. Beatriz RC 94. Isso, tô misturando Exato. tudo. Então, Bia, obrigada pelo convite, né? Eu te chamei hoje porque eu me interessei muito pela sua história. Acho que esse é um bom ponto de partida para a gente. Eu queria Ótimo. saber de você como é que surgiu a sua. Eu já vi um vídeo seu que você conta que começou a ler recentemente, é isso? Foi. Sim, exato, é. Eu acho que tem muito isso, né, das pessoas terem todo um histórico, ai, desde pequena eu leio e tal, e eu sempre quis gostar de ler, mas eu só consegui me tornar leitora bem recentemente. E quando foi isso? Então, acho que na pandemia, Ai, primeiro, obrigada a você por ter me chamado, tô muito animada, tô muito feliz, enfim. Imagina. Mas, enfim, né? Acho que na pandemia, eu pelo menos tive tanto os meus pacientes que estavam super querendo ler, né? Achar novos hobbies, assim, durante a pandemia. Acho que todo mundo viveu um pouquinho isso. E eu também, né? E aí, como eu sempre tive isso, né? A minha irmã, ela foi aquela que leu Harry Potter, Crepúsculo, que leu Percy Jackson, ela leu todos, né? E eu queria gostar, então eu via vídeos no YouTube já desde adolescente e tentava. Às vezes eu comprava um livro ou outro para tentar, mas eu lia e eu não conseguia engajar. Às vezes eu até me interessava na história, mas eu não tinha o hábito de pegar e ler. E aí na pandemia estava trancada dentro de casa. Eu lembro que, inclusive, o primeiro livro que eu comprei foi um da Philippa Gregory, assim, que nem é meu estilo hoje, mas li inteiro, assim. Aí depois li Mulheres que Correm com os Lobos. E aí comprei o Kindle em novembro, né, de 2020, que era a pandemia. E aí com o Kindle me ajudou muito a começar a ler. E aí até hoje tô aqui. Legal, legal. E aí, como foi que assim você começou a ler e já criou seu canal lá no TikTok? Se é que a gente pode chamar de canal, uma página no TikTok? Também não Ou sei. foi assim, depois com essa vontade de compartilhar? Porque eu até vi você falando, eu ouvi um vídeo seu hoje falando sobre isso, sobre essa vontade de compartilhar com as pessoas a leitura. Como é que foi isso para você? Então, o TikTok eu comecei a postar mesmo assim nele no finalzinho de 2021, porque como eu tava com o hábito de ler, eu sempre levo, né, os meus livros que eu tô lendo para clínica. E os meus pacientes sempre vêm do meu ladinho ali na minha poltrona o livro e às vezes eles começaram a perguntar. E aí eu falava dos livros e eles também traziam leituras que estavam tendo, né? Enfim. E aí eu acho que de alguma forma eu falei, poxa, eu posso usar então disso para eu começar a compartilhar com pacientes ou pessoas dentro do lugar de psicóloga mesmo, né? E aí eu gravei, testei o TikTok que eu achei fácil de gravar e de editar, bem mais fácil lá, e Uhum. postava, e aí eu repostava no meu Instagram. Tipo, até com aquela A marcazinha tagzinha, a d'água, logozinha. exato, ia tudo. Só que começou a ter muito mais entrega lá no TikTok, e aí eu comecei, então eu vou manter aqui, e meus pacientes que quiserem ver, ou outras pessoas vão receber, né? E aí foi isso. E aí acho que em 2022 que eu comecei a falar, não, acho que eu vou me dedicar mais a isso mesmo. Antes eu só fazia resenha, e aí comecei a fazer outros tipos de vídeo, assim. Então, eu fui descobrindo também, né, o TikTok. É muito novo, eu sou meio perdida nessas coisas, assim. Então, até hoje tô descobrindo umas coisas por lá, mas eu gosto bastante. O que me chamou bastante a atenção dos seus vídeos foi que você tem uma calma, um jeito de psicóloga mesmo, Será? para falar sobre os livros, a postura. Eu falei, nossa, e aí eu comecei a prestar atenção e seguir, e eu gostava assim das dicas porque batia muito o gosto literário, É né? verdade. E assim, eu ia deixar isso para o fim, mas eu vou te mostrar tudo que você já me fez gastar, tá? Eu já Ai, separei meu aqui os Deus! livros. Eu espero que você goste. Isso é uma coisa, né? Enquanto você vai pegando aí, eu vou falar. As pessoas, elas pedem muita indicação, né? E aí, tipo, pra fazer vídeo, eu sou muito tranquila, mas quando me pedem indicação na vida real, eu fico assim, meu Deus, se a pessoa não gostar, então eu espero que você tenha gostado. Meu Deus! Moby Dick!
você comprou Moby Dick? Olha só. Comprei Moby Dick. Nossa. Ai, muito E bom. é, É bom, mas cansa. acho que exato. E assim, o que eu gosto das dicas assim da internet, de algumas pessoas, né? Porque eu também já aprendi isso. Não adianta você seguir, sei lá, várias pessoas e aí você tem que dar uma filtrada, porque senão é muita gente, é muita informação Nossa. chegando. As listas, assim, eu vou pondo, porque. Inclusive, eu tava pensando isso ontem, fiz um vídeo também, que é tipo assim: eu vejo uma pessoa falando com paixão de um livro, eu ponho na minha lista. Então, você perde o controle. Perde Exatamente. Então, totalmente. eu já aprendi que assim, eu também consumo muito produtores de conteúdo literário, e aí eu percebi que eu tinha que dar uma filtrada, porque senão eu ia descambar muito, assim, né? E aí você também é uma compradora fiel da Amazon, então Só. eu sei que é muito fácil o acesso, né? E os preços são muito bons. Muito rápido de chegar, tipo, não tem. Porque antes, assim, o legal de ir na livraria física é que você pegava na hora. Só que a Amazon entrega no dia seguinte, assim, né? Então não tem espera. Então, realmente, a gente perde a noção e é complicado. Mas eu acho que também, como eu comecei a ler recentemente, isso me faz pensar, tipo, no começo eu queria experimentar. Então, eu ouvi uma pessoa falando de um livro, eu falei, nossa, eu vou comprar. E aí eu li, eu falava, nossa, mas eu não. Aí eu comecei, acho que, criar o meu gosto. Então, hoje eu sei muito melhor, assim, eu acho que se eu ler isso daqui eu não vou gostar muito, ou não, esse estilo de livro aqui eu Exatamente. vou gostar, né? A gente começa a filtrar melhor já conhecendo o que a gente gosta, né? Isso mesmo. E você, como eu nunca tinha conhecido, eu já vi pessoas que depois, assim, sei lá, dos 40, 50, né, começaram a adquirir o hábito da leitura, mas eu nunca tinha conhecido uma pessoa da minha idade. Desculpa, eu não sei quantos anos você tem, eu não sei Eu quantos acho que a anos gente tem você idades tem, parecidas. Eu mas tenho eu vinte e imagino que a gente oito, tem fiz idades 28. parecidas. Eu também. Ah, então tá bom. Então Exato. tá certo. Mas eu nunca tinha conhecido alguém da minha idade que começou a ler agora. Porque assim, eu conheço pessoas que simplesmente não leem. Ou liam na Eu também. infância e aí depois dos 20, 18 começa a trabalhar, e aí ou faculdade aí perde assim um pouco dessa questão da leitura, mas você, por outro lado, começou numa fase perto assim, a gente está É, perto dos 30, é uma fase efervescente, assim, de muitas coisas acontecendo, muitas mudanças, né? E como sim. é que é isso? Você está descobrindo um mundo novo, né? Assim, é Não, uma. totalmente, totalmente. Eu acho que assim, exatamente, né? Quando eu comecei em 2020, assim, eu trabalhava, né, no mundo corporativo, por mais que eu seja psicóloga, eu trabalhei 5 anos, né, no mundo corporativo também. E então, assim, eu atendia e trabalhava e eu lia também. Então, era tipo muitas horas, eu achava os cantinhos para começar a ler. E eu acho que tem muito isso, da gente estar num momento que a nossa carreira tá assim, muito cheia de coisas, as nossas responsabilidades. E a leitura ela vem para desconectar, assim, pelo menos no meu caso, me ajuda muito a desconectar, a desestressar, é a minha forma de entretenimento. Inclusive, muita gente acha bizarro que eu não assisto série, assim, eu não assisto, eu leio livro. Então, assim, todo mundo que acompanha as séries loucamente, eu tô lendo os livros, assim, então eu não consigo muito acompanhar esse outro universo aí também, das mídias e tudo mais, porque eu tô mais focada nos livros mesmo. Então, eu acho que tem esse papel, assim, de ser um entretenimento e de me desconectar das rotinas que são um pouquinho mais puxadas. Depois que eu saí, né, do mundo corporativo, agora eu tenho até mais tempo sólido também para ler. Então eu percebi que eu tenho lido muito mais por conta do tempo também. Exatamente. Eu acho que o fato de vocês não conseguir ou não gostar ou preferir ler, eu também, eu não consigo assistir muita série, muito filme. Então, enquanto as outras pessoas estão ali consumindo Netflix, Amazon Prime, enfim, Uhum. todos esses streamings, eu não consigo acompanhar, eu prefiro ler. E É. aí as pessoas falam, mas como é que você lê tanto, né? Justamente por isso, eu não faço as outras coisas da mesma Exato. maneira que todo mundo. Então, eu acho que assim, tudo bem, você pode equilibrar, ver uma série, ler um livro, mas não é o Uhum. meu gosto. Então, acho que é por isso que também as pessoas se impressionam com a quantidade, né? Nossa, você acaba muito Sim. rápido. Eu acho que tem muito isso, né? De ficar, como assim? Eu ainda acho que tem gente que lê muito mais do que eu. Eu tenho uma média aí de uns 6 livros por mês, mais ou menos. Tem gente que lê muito mais, mas ainda assim é bastante, né? A gente pensar, ler 6 livros no mês, acho que na média do Brasil é muito, realmente, né? Então É assusta, muito, é mas é muito. isso, a gente vai colocando.
acho que eu priorizo, né, o livro na série. Eu adoro assistir série, filme também, mas eu no dia a dia mesmo eu não consumo, é uma coisa que eu faço mais de final de semana. Mas enfim, muito E louco, aí, né? como, e aí, como é que foi o seu clube de leitura, que eu também participo? E assim, você abriu o clube, né? Abriu lá o grupo do Telegram. Eu lembro que no primeiro dia acho que entrou umas 50 pessoas. Aí Uhum. começou a entrar mais, aí bateu 100, de repente tá nos 150, daqui a pouco já vai estar nos 200. Ah, eu espero. Mas é muito legal. A gente fala muito lá, né? Eu fiquei feliz com isso porque não é só do livro do mês, né? A gente vai conversando de livros no geral. Mas assim, isso é muito legal. Inclusive, eu não sei se foi você, Bruna, que tinha falado, ah, Bia, numa live que eu fiz, não sei se foi você. Alguém falou, Bia, você não tem vontade de fazer um clube de leitura? E eu tinha, sempre tive. Eu tenho um caderninho que eu coloco objetivos assim de vida. E eu tinha falado, poxa, se o meu TikTok crescer para, sei lá, 100 mil seguidores em algum momento, eu vou fazer um clube. Então eu não tinha, assim, pretensão de fazer tão logo, né? Enfim, e aí todo mundo falou, não, faz, eu apoio, eu quero tal. Eu falei, ah, então pra que eu vou ficar, né, com a expectativa de só sendo muito grande de ter isso, né? E deu super certo, é muito legal, tô muito feliz. Eu acho que o que ajudou, né? Você falou que deu uns 50, mas assim, no primeiro dia deu uns 30, 40 no máximo, eu acho. E aí, depois que eu acho que eu divulguei no próprio TikTok do livro, né, do mês, que aí começou Uhum. a entrar o pessoal. E a gente conversa bastante, lá tá bem legal. Tô vendo, inclusive, a gente vai ter amanhã, né, a primeira reunião. Tô bem animada, dia 15, enfim. Exatamente. Já super tô animada. A gente está lendo o livro Apartamento de Paris, né? E a gente combinou de ler até. É, Ixi, acho que a exato. Bia travou um pouquinho. Agora voltou. Você A gente também está lendo voltou. o Aham. apartamento. Voltou. Uhum. Agora a gente combinou de ler até a página 111 para a gente poder Isso. conversar amanhã. E daí no final do mês a gente vai se reunir de novo. Eu já participei de outros clubes de leitura, é bem legal, mas eu acho que a sua visão como psicóloga, né? E assim, claro que você não vai falar como a psicóloga ali, mas o É. seu background ali, a sua experiência vai ajudar a gente a aprofundar, porque é até uma coisa assim, os que eu participei, eu gostei muito, mas eu sentia que ficava muito raso. Então, Uhum. eu gosto, assim, tipo, de alguma coisa que venha com olhares diferentes. Então, o seu Ah, é acho que vai ser legal. muito legal. Ah, eu Eu espero. tô animada. Ai, que bom, eu também, eu tô muito animada e eu espero que sim. Eu acho que. Eu nem percebo isso, assim, né? Inclusive, eu recebo alguns comentários nesse sentido. Ai, Bia, você trouxe uma visão tão diferente. E aí eu não sei se é porque eu sou psicóloga, mas eu tenho. E esse, em específico, esse livro, eu fui anotando os comportamentos, os pensamentos e os meus próprios pensamentos pra gente discutir também. Aprofundando mais, óbvio. E se o pessoal seguir, né? Então, se o pessoal gostar de aprofundando, a gente vai aprofundando mesmo. Mas que bom, eu acho que pode ser realmente um diferencial se a gente for pensar por esse lado, né? Espero que dê certo. Legal. E agora, quais são os planos, assim? Você já pensou em... Ou você está só vivendo essa questão do TikTok? Porque, assim, o TikTok, para quem não usa, ele é uma ferramenta que... Eu não sei se isso é proposital ou não. Os primeiros vídeos que você posta, né, ele dá uma bombada, e daí, se você não continua postando com frequência, só vai bombar se for uma coisa, assim, muito legal. Mas no caso da Bia, os seus sempre foram bem, né? Foram Ah, crescendo, não. claro, mas mas eu vejo assim que tem bastante, é consistente assim, não tem um que não vai Uhum. bem e outros vão super bem, entendeu? É bem similar É. assim. Como é que Ah, é você vê legal isso? ouvir isso de fora. É interessante ouvir de fora. Porque assim, como eu falei, né? Eu comecei no final de 2021. Eu postava vídeo do meu Uhum. cachorrinho, postava coisas bem aleatórias e os livros. Aí depois eu fui entendendo que se você posta fora do nicho, ele não entrega muito, né? E aí eu foquei só nos livros. Pontualmente eu posto alguma coisinha. Mas eu demorei, assim, foi quase um ano para eu começar a ter um pouco mais de solidez, assim. E aí eu entendi que a gente tem que postar com muita frequência. Eu acho que é isso, né? Tipo assim, postar. Se você conseguir postar 3 vídeos todos os dias é o ideal. E é isso que eu faço, assim, não sei como que tira a ideia da cabeça, né? Mas a gente tenta. É, Mas é legal ver a sua visão de que tá tudo, tipo assim, todos os vídeos estão indo bem, porque eu não tenho essa visão. Eu acho que, tipo, nossa, esse daqui não tá entregando nada, ou nossa, esse daqui eu achava que talvez fosse melhor. Mas ao mesmo tempo é o que você falou, eu não tenho, assim,
acho que um objetivo definido. Eu me divirto, assim, eu faço de verdade porque eu gosto e é muito legal que, poxa, me deu a possibilidade de ter esse clube de leitura, de trocar com as outras pessoas, de também, né, seguir e absorver os conteúdos dos outros. Eu nem conhecia isso como possibilidade, né? Então eu tô meio que aproveitando, mas também, né, tendo uma estratégia para, tipo, se tiverem frutos disso, ótimo, vai ser muito, muito legal. Então eu não tenho muito, assim, definido na minha cabeça ainda, mas eu gosto, assim, é uma coisa divertida, não é tipo, ai, tem que gravar vídeo, tem que gravar o conteúdo. Eu acho super divertido, assim, não sei como que é pra você também. Não, é muito gostoso. E assim, por exemplo, o que eu mais gosto dos TikToks, assim, dos produtores de conteúdo literário, é que a gente começa a ter, não ficar tão, como é que eu posso dizer? Não fica tão ensaiado, aquela coisa muito produzida. Então, eu achei legal que tem um vídeo esses dias que você fez cortando uma melancia. Exato. Não, mas isso daí eu pego, tipo assim, isso daí eu pego de. Porque aparece às vezes pra gente, tipo assim, ó, tá legal agora de você fazer. E aí eles falam, eu lembro que eu dei risada, inclusive, no começo desse vídeo, que eu falei, eu não acredito que eu tô fazendo um vídeo cortando a melancia e falando, né? Mas é porque estavam falando, faça vídeos com você fazendo alguma coisa. E eu não tinha pra fazer nada, falei, vou cortar a melancia que eu tinha que cortar. Então, é meio que foi uma estratégiazinha que eu ouvi do TikTok. Não sei se funcionou, mas enfim, é isso. Tipo, você não tem que sentar e falar formalmente, né? Assim como talvez no passado era um pouquinho mais frequente da gente ver aquela coisa super bonitinha, falando bonitinho. A gente pode mais falar mais livremente, né? Eu acho. Não sei. E você acha que isso foi uma questão que a pandemia trouxe? Porque estava todo mundo em casa, né? E aí não tinha como fazer uma super produção, Ai, aquela Bru, coisa. desculpa. Travou toda a sua voz, eu não entendi. Desculpa, você pode repetir? Claro, eu acho que isso foi também uma. Tá me ouvindo? Tô. Legal. Eu acho que essa questão da desconstrução é uma desconstrução da grande produção, né? Eu acho que foi um pouco da pandemia. Você acha também que foi um pouco da pandemia que trouxe? Porque estava todo mundo em casa, sem poder ir para um estúdio, sem poder contar com grandes equipamentos. A gente tinha o celular, né? Para quem não trabalha com isso, e o Uhum. computador. É, Eu exato. acho que foi. Eu acho que tem. Faz sentido. Até porque as pessoas, né? E eu acho que além de tudo de ter feito sentido por conta da pandemia, acho que as pessoas compram muito isso porque parece que você tá mais próximo, né? Então, quando você vê uma coisa muito estruturada, muito, né, profissionalizada, você distancia um pouco, eu acho, assim, né, de quem tá sendo o criador de conteúdo. Eu acho que o TikTok ele trouxe um pouco mais essa coisa, parece que a gente tá falando com um amigo, parece que a gente tá num dia da nossa vida mesmo. Então, eu acho que a gente continuou muito isso da pandemia por conta da gente se sentir mais próximo da pessoa, assim, né? Exatamente. E, assim, só para começar a fechar um pouco o nosso bate-papo, eu queria que você falasse, indicasse um livro Ai, para as pessoas lerem. Não tá, já precisa ser sei. nada muito elaborado, enfim, um livro que de coração você indicaria para uma amiga. Ai, será que eu vou? É que assim, tem muito na minha cabeça já. Mas eu já cansei de falar dele, mas eu vou indicar. Porque assim, esse livro, ele eu tava lendo um romance, e aí sabe quando Uhum, você passa o capítulo e aí tem tipo uma frasezinha de outro livro, assim e tal, pra tipo introduzir um novo capítulo de um livro? E aí tinha uma uhum. frase que me marcou pra minha vida, assim. E aí eu falei, nossa, eu vou precisar ler esse livro. E marquei, tipo, coloquei na minha lista que eu precisava ler aquele livro. E caro e tal. E aí lembro pra moça, falei, tá bom, vou ler. Eu não tava assim, não esperava nada, sabe? Fui assim, pela frase que eu li em outro livro, ler ele. E aí, quando eu comecei a ler esse livro, eu assim, eu não sei o que que aconteceu. Acho que é o melhor livro que eu já li na minha vida. Eu falo que é o meu livro preferido. E eu indico muito para todo mundo, sempre, que é O Sol é para Todos. É um livro, assim, ele é um clássico mais contemporâneo, né? Assim, acho que ele é da década de 60, assim, mas ele já é clássico. E eu gosto muito de protagonistas crianças, então a gente acompanha a Scout, que é a menininha, né, do livro. Então eu Uhum. gosto muito, já tem isso que já me compra. E ele trata de várias questões, assim, né? Ele questiona, ele tem muitas críticas muito importantes, principalmente na época que foi
acho que publicado, mas que elas, enfim, continuam muito relevantes hoje em dia. Ele é muito lindo, ele é muito delicado. Nossa, é maravilhoso, todo mundo. Aqueles livros que a gente tem que ler antes de morrer, na minha opinião. Então, O Sol é para Todos, com certeza. É maravilhoso mesmo, já li também. Você leu? Ai, você gostou, Já que li, bom. já li. Então Faz pronto, muito é tempo dupla que eu li, eu não lembro indicação. dos detalhes. Eu não lembro muito dos detalhes. E assim, essa questão de não lembrar dos detalhes, você é uma leitora que lembra, assim, dos nomes, dos personagens, Não. dos acontecimentos? Nome de personagem, não. Assim, às vezes eu tô lendo um livro, eu fechei e vou ler no outro dia, eu não lembro o nome do personagem já. Assim, eu tenho uma questão muito forte com o nome. Os detalhes eu lembro dependendo do livro que eu li. Se foi um livro que me marcou muito, por exemplo, eu não sei se eu vi errado, mas acho que você pegou aí Os Leões da Sicília, né? Eu não sei se tá aí, mas eu tô lendo, inclusive, tá aqui. Eu tô lendo o segundo agora. Eu li ele em 2021 e eu lembro muitos detalhes desse livro, porque ele me marcou muito. Mas se é aquele livro que a gente lê mais rápido, que foi legal, mas que não me impactou, aí eu esqueço, assim. Tipo, se você for falando, eu vou lembrando, mas detalhezinhos são livros mais específicos, assim, que me marcaram mesmo, que aí eu lembro, mas nome... Nossa, sou maior perdida para essas coisas. Obrigada, Bia. Para quem quiser te Imagina. seguir, por exemplo, no TikTok, no Instagram, qual que é o arrobinha? Vamos reforçar, só para o pessoal poder... Tá bom. O meu TikTok é Beatriz RC94 e o meu Instagram é Beatriz R Costa. Acho que é por isso que confundiu no começo, porque, né? É o Costa, é o R, o C, enfim. Mas é isso. Mas, ai, Bruna, obrigada. E quem quiser participar do clube de leitura, mesmo a gente estar Isso. no meio do caminho ali, como é que a pessoa pode fazer? É verdade, dá para entrar, enfim, tanto para acompanhar, a gente fica conversando, a gente troca, então é bem legal. E aí é só ir no meu Instagram e nos destaques tem lá Clube de Leitura, você clica e tem o linkzinho do Telegram. E aí eu te aceito lá. Legal, muito obrigada, viu, pelo seu tempo, pela sua participação. Obrigada a você. Adorei, Ai, adorei, um Bru. beijo. Muito sucesso, eu adorei sua ideia. Um beijo. Um beijo.